Então, cá estou eu, para falar sobre o relato de parto do Ryan. 1 ano após o Ryan ter nascido. Eu sei que vocês vão me perguntar, mas Márcia, você está dando seu relato de parto somente 1 ano depois do seu filho ter nascido? Por quê? A verdade, gente, é que eu precisei de 1 ano para ter forças, eu precisei de 1 ano para ter coragem e principalmente eu precisei praticamente de 1 ano para perder a vergonha de vir aqui falar com vocês sobre tudo que aconteceu comigo nesse período de pré-parto, parto e pós-parto. Márcia, mas vergonha? Vergonha de quê? Vergonha de um mundo de Instagram tão perfeito, onde a gente só vê partos lindos, mamães saindo com seu bebê no colo, indo para casa, uma amamentação linda, partos repletos de felicidade. E o meu, gente, destoou disso tudo, em todos os sentidos. Mas para começar a falar do meu relato de parto do Ryan, eu preciso começar a falar também um pouquinho antes do meu relato de parto realmente ter acontecido, né? Porque o Ryan, na verdade, ele não iria nascer aqui no Brasil. O Ryan foi concebido nos Estados Unidos, porque meu marido, na época, estava morando lá. Eu comecei a fazer o meu pré-natal, inclusive, lá nos Estados Unidos. Mas, por motivos de trabalho, eu sou funcionária pública, estadual e municipal aqui no Rio de Janeiro. Por motivos profissionais, eu tive que retornar ao Brasil. E retornaria de volta aos Estados Unidos quando eu entrasse de licença maternidade para ter o meu filho ao lado do meu marido, logicamente. Eu não queria ter ele aqui, longe do meu marido. Então, o Ryan, eu iria viajar de volta com 31 semanas, 30 semanas eu acho. Eu viajaria de volta aos Estados Unidos e permaneceria lá com meu marido. O Ryan estava previsto para nascer no dia 11 de setembro de 2019. E acontece que, na madrugada do dia 3 para o dia 4 de junho de 2019, eu comecei a sentir umas dores nas costas. E essa dor nas costas, ela migrava para a barriga ficava um pouco dura, mas nada assim fora do normal, né? E a gente que tá acostumada a ver tudo em Google, nosso doutor Google, eu fui olhar no Google e achei que eram contrações de treinamento. Acordei de manhã, 5h30 da manhã, que era o horário que eu acordava sempre para ir trabalhar, para ir dar aula na escola. Eu sou professora de educação física. Acordei e as dores permaneceram. Na verdade, eu não consegui dormir direito por conta das dores. Mas mesmo assim eu insisti, as dores não estavam tão fortes e fui para a escola dirigindo para dar aula. De casa para a escola, eu resolvi passar uma mensagem de WhatsApp para a médica que me acompanhava na época, né, relatando o que eu havia sentido e tal. E deixei o WhatsApp para lá. Quando eu já estava para pegar a turma, eu olhei que ela havia me respondido no WhatsApp. E ela tinha pedido para eu ir com urgência pro hospital, onde ela estava até dando plantão nesse dia. Por incrível que pareça, eu tive também uma sorte dela estar lá naquele plantão. Pediu para eu ir com urgência pro hospital, porque ela achava que alguma coisa boa não estava acontecendo. Eu fiquei desesperada. Eu tinha 25 semanas e 6 dias de gestação somente, gente. Nesse dia que eu comecei a sentir essas dores. Então, prontamente, a minha diretora me colocou num carro, que nem era o carro dela. Enfim, a gente conseguiu uma carona. Ela foi comigo atrás e a nossa carona na frente, dirigindo, passando por todos os sinais. Parecia filme, sabe? Esses filmes que a gente vê
na sessão da tarde, da noiva que tá tendo o bebê, parecia realmente isso. E as dores foram aumentando muito. Chegando lá no hospital, a médica me deu um toque e no toque ela pôde observar que meu colo estava apagado. O que quer dizer isso? Eu estava com uma insuficiência do colo uterino. O meu colo uterino, ele estava se abrindo e, na verdade, ele deveria estar muito fechado com 25 semanas e 6 dias, porque ele só começa a abrir quando você está entrando em trabalho de parto, e isso lá por volta das 39, 40 semanas, né? Que é o que a gente sabe que é normal. Então, o que isso queria dizer? Que eu estava entrando em trabalho de parto com 25 semanas e 6 dias de gestação. E a partir daí a gente foi fazer de tudo para que o Ryan não nascesse, porque além dele ser prematuro extremo, muito extremo, a chance dele sobreviver seria mínima. Eu não tinha tomado nenhuma injeção de corticoide para amadurecer o pulmão dele, não tinha tomado nenhuma precaução. Então dali eu já fiquei internada, mas eu achava que eu ficaria internada alguns dias, um dia. E, gente, dali eu não saí mais. Dali eu não levantei mais da cama. Dali, daquele momento, eu só comecei a ter uma visão, que era o teto do hospital. Já tô me emocionando. A única visão que eu tinha era o teto do hospital e um pouquinho inclinada quando eu ia comer. Eu perdi a conta das vezes que me colocaram de cabeça para baixo, literalmente, com a minha cabeça mais baixa do que o meu tronco, com as minhas pernas altas, porque o nosso objetivo principal era segurar o Ryan o máximo de tempo possível na minha barriga, pelo fato dele ser muito prematuro, né? Pelo fato dos órgãos dele ainda estarem em desenvolvimento, e quanto mais prematuro o bebê nasce, vocês sabem que as chances dele sobreviver são menores. Então dali começou a luta contra o relógio. Eu fui fazer uma ultrassonografia e na ultrassonografia verificaram que um pezinho do Ryan estava já no meu colo uterino, já ali forçando a barra para querer sair. E se eu não tivesse corrido para o hospital, os médicos falaram que provavelmente eu teria tido ele na quadra dando aula, junto com os meus alunos, imagina. E provavelmente ele poderia ter nascido morto. Então, assim, a rapidez de eu ter conseguido chegar no hospital e ter tido assistência também foi primordial, né? E foi a luta, começou a luta pra ele permanecer na minha barriga. De 2 em 2 dias eu fazia ultra. O Ryan tinha um pé no meu colo uterino. Depois, numa próxima ultra, ele tava com os 2 pés no meu colo uterino. Numa terceira ultra, ele tava com os 2 pés e uma perna inteira no meu colo uterino. E ele não parava, e ele queria sair. E a gente segurando ele aqui dentro. No dia 5 de junho, eu me internei, né? E dali, eu não levantei mais da cama nem pra fazer xixi. Eu fazia na comadre. Eu fazia cocô na comadre também. Inclusive, passei diversas situações de ter que ficar muito tempo suja, porque as enfermeiras têm muitos pacientes para atender, né, gente? Nem sempre elas podem ir no exato momento que a gente chama, então eu consegui já tentar me limpar sozinha, mesmo que deitada. Esperavam elas chegarem para recolher. Eu fazia o xixi, o cocô, tomava banho deitada, do jeito que dava, mas elas sempre me davam banho, até chegaram a lavar minha cabeça. Agradeço muito também a Amanda, que foi no hospital fazer as minhas unhas, o Fábio, que lavou, secou meu cabelo, eu deitada numa cama,
Gratidão por vocês existirem. E desde o dia 5 de junho, gente, até o dia 14 de junho, eu fiquei deitada, sozinha. Gente, sozinha. Na verdade, a minha mãe ia me visitar, né? As pessoas até iam me visitar, logicamente, várias pessoas foram me visitar, mas eu não tinha acompanhante porque meu marido estava nos Estados Unidos e estava resolvendo as coisas para poder voltar, né? É uma vida que estava sendo construída lá e que teria que ser desfeita às pressas. Então ele precisava de tempo também para se organizar, para vender as coisas, para comprar passagem e para retornar ao Brasil. E no fundo, ele tinha uma esperança de eu poder ir novamente para lá. A esperança dele caiu por terra quando a minha médica na época, né, ligou para ele e falou: Igor, a Márcia só sai daqui com o Ryan nos braços. Aí eu acho que a ficha dele realmente caiu nesse dia e ele viu que teria que voltar. Foram dias difíceis, né? A minha mãe, infelizmente, não podia ficar comigo por conta do meu pai, que tem Alzheimer, e ela tem uma luta muito grande também. O meu filho estudando, eu não queria que meu filho se desvirtuasse o foco dos estudos. E, gente, foram dias difíceis, foram noites mais difíceis ainda. Mas a sensação de estar sozinha não era de fato real, porque na verdade eu nunca me senti sozinha. Eu nunca me senti desamparada. E eu nunca fiquei perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo, sabe? Eu aceitei, eu descansei em Deus e eu sentia muito a presença de Deus realmente ao meu lado em todos os momentos. É até difícil de tentar explicar isso pra vocês, mas eu sentia uma presença física de Deus ao meu lado, sabe? E aquilo me dava forças. E claro que o Igor voltando também foi me dando cada vez mais força. E assim a gente foi seguindo todos os dias deitada. Um belo dia, no dia 27 de junho, eu fiz uma ultra. E nessa ultra detectou que meu líquido amniótico estava muito pouco. Estava com muito pouco líquido amniótico, então eu precisaria fazer uma cesárea. Ryan tinha 29 semanas e 2 dias. E a minha médica falou assim: vamos ver amanhã. Amanhã você vai fazer uma nova ultra. Se tiver dessa maneira mesmo, com muito pouco líquido amniótico, a gente vai operar. E ali eu me agarrei em Deus. Eu entreguei a minha vida e a vida do meu filho ao Senhor. E eu disse a Deus: que seja feita a sua vontade. No outro dia eu fui fazer a ultra. O meu líquido amniótico realmente ainda estava muito pouco, tinha muito pouco líquido. Seria muito perigoso para o Ryan continuar na minha barriga. E os médicos falaram que a chance dele sobreviver seria muito maior fora da minha barriga do que dentro. E lá fui eu para uma cesariana, porque também não era indicação parto normal, por ele ser muito prematuro, né? A gente tinha que ter muito pouca mobilidade ali para não machucar o feto, não machucar o bebê. Então, quanto menos força eu fizesse, melhor. Lá fui eu para uma cesárea, deitada. A família toda se reuniu no meu quarto.
Eu tomei forças, peguei forças com Deus, o Igor já estava comigo, graças a Deus ele estava comigo, ele assistiu o parto, foi um parto difícil, o Ryan estava transverso, foi um parto muito difícil, tinha muito pouco líquido, ele nasceu com Apgar 3, mas em 3 minutos ele já estava com Apgar 5 e com 8 minutos ele estava com Apgar 8. Ele nasceu com 29 semanas e 3 dias, com 1,120 kg e 36 centímetros. Era isso. Mas ele nasceu com os olhinhos abertos, gente. E foi direto pra UTI, né? Eu fiquei lá, né? Os médicos me fechando, aquela história toda da cesárea. Ok. Tava super bem, graças a Deus. Eu, fisicamente, eu tava bem. Sabia que eu tinha que ser forte pra dar forças pro meu filho. Porque essa é uma luta diária. Quem é mãe de UTI sabe que não é nada fácil você sair e não ter o seu filho no colo, você não ter o seu filho pra você poder amamentar no quarto. Mas eu tava forte, eu tava segura de que as coisas iam dar certo, porque eu tinha entregue a minha vida e a vida do Senhor, a vida do meu filho ao Senhor. Eu tive ele numa sexta-feira e eu teria alta na segunda-feira. Só que no domingo, gente, no domingo à noite, na madrugada, na verdade, na madrugada de domingo para segunda, eu comecei a sentir fortes dores no abdômen. Dores intensas, dores imensuráveis. Do nada, muita dor. A dor era tão forte que se alguém encostasse a mão levemente no meu abdômen, eu urrava de dor, de tão forte que essa dor tava. Não era uma coisa normal. Pedi com urgência para um médico me atender e foi feita uma tomografia. Me levaram de maca para tomografia. Eu não aguentava levantar, não aguentava botar o pé no chão, nada. A minha barriga estava muito quente. No local ali da cesárea, no corte, estava muito vermelho, muito quente. E essa quentura, ela começava a descer para as minhas pernas, sabe? A quentura, uma vermelhidão. Eu fui fazer uma tomografia e na tomografia eles verificaram que tinha alguma inflamação, alguma infecção. Não sabiam direito o que era. Me deram um antibiótico, um remédio para dor. Acordei me sentindo um pouco melhor. Retiraram o antibiótico, não sei porquê. Quando você tá internada, gente, acontece tanta coisa, você não sabe explicar direito porquê. Na verdade, são muitos médicos, quando você tá internado, são muitos médicos que te observam, são muitos médicos que prescrevem medicação pra você. Na segunda-feira retiraram as medicações e eu voltei a sentir as dores. E as dores eram incontroláveis. E eu não tenho como mensurar pra vocês a quantidade de dor que eu senti. Depois de terem feito uma nova tomografia, decidiram que eu teria que abrir minha barriga novamente. Já estavam desconfiando de uma infecção hospitalar, né? Eu tive o Ryan na sexta, 11h01 da noite. Ele nasceu 23 horas e 1 minuto da sexta-feira. Na segunda-feira, 10 e pouca da noite, abriram a minha barriga novamente. Eu tomei uma ráquia para ter o Ryan na sexta. Eu tomei novamente uma ráquia na segunda. 2 ráquias em 3 dias. Ok, abriram minha barriga, fizeram a limpeza da cavidade abdominal. O que eu fiz se chama laparotomia. Na laparotomia, o corte geralmente é vertical.
Mas como eu já estava com um corte na horizontal da cesárea, eles resolveram utilizar o corte da cesárea, só que abrir mais o corte. Então, geralmente, as mulheres têm um corte de cesárea pequeno. O meu corte de cesárea é bem extenso por conta da laparotomia. Retiraram todos os meus órgãos de dentro da cavidade abdominal, lavaram, esfregaram a parede abdominal com escova de lavar roupa. Parece uma escova de lavar roupa, logicamente que não é. Mas esfrega com uma escova a parede abdominal para fazer a limpeza. E como eu tomei a ráquia, eu estava escutando os cirurgiões conversarem um com o outro, porque eram dois, era um homem e uma mulher, conversando. Um estava realmente fazendo a cirurgia e a cirurgiã estava acompanhando, né? Acho que estava ajudando ele. Eu me lembro perfeitamente dela falando para ele assim: doutor, vamos colocar um dreno? E aí ele respondeu assim para ela: gente, olha, eu não vejo necessidade. A gente já retirou tudo, lavou a cavidade abdominal, tá tudo limpinho aqui dentro, vamos fechá-la. E aí ele me fechou, passou horas até me dando um ponto de plástica, queria deixar uma cicatriz bonitinha, já era uma cicatriz enorme, né? Ele queria deixar uma cicatriz bonitinha, mas não me colocou um dreno. Isso foi segunda-feira à noite, eu fui pro quarto. 2h pouca da manhã, foi uma cirurgia demorada. Eu fui pro quarto 2h pouca da manhã, muito grogue da anestesia, sentindo muita dor. Me deram remédio pra dor e eu dormi. Na terça-feira, gente, à tarde, ainda me recuperando da cirurgia de segunda, a minha barriga voltou a ficar inchada, voltou a ficar quente, voltou com tudo que eu tava sentindo antes. As dores voltaram absurdamente. E um porém, desses dias todos, de sexta, quando eu tive o Ryan, sábado, eu fiquei com ele na UTI. Domingo eu fiquei com ele. Na segunda, antes de operar, eu fiquei com ele na UTI, com muita dor, mas eu tava lá. Na terça, logo após ter sido operada, eu tava na UTI. As dores voltaram absurdamente fortes na terça. Continuei com essas dores. E aí foi uma luta. Foi uma luta porque ninguém mais queria botar a mão em mim. Eu era uma bomba relógio. Eu tava prestes a ir embora, né? Porque era uma infecção muito forte. Era uma septicemia. E provavelmente eu não ia resistir. Ninguém queria mais colocar a mão em mim, porque eu poderia morrer a qualquer momento na mão de alguém. E foi uma luta muito grande do Igor, da minha mãe. Eu com muita dor. Eles tentando resolver, tentando chamar algum médico pra ver o que deveria ser feito. Enfim. O chefe da cirurgia geral foi chamado. Aí já não tinha mais GO, não era mais ginecologia, eu já estava na mão da cirurgia geral. Ele foi chamado, chegou à noite no hospital, na quarta-feira, e eu parti novamente para o centro cirúrgico para uma terceira cirurgia. A cesárea na sexta, a laparotomia na segunda e uma segunda laparotomia na quarta-feira à noite. Não podia mais tomar a ráquia porque já tinha tomado 2. E foi me dada uma anestesia geral. Antes de ir pro centro cirúrgico, já sabendo que eu teria que operar, eu pedi pra ver o Ryan. Eu fui até lá. Me deixaram entrar com medicação na veia. Eu
Não conseguia quase andar, fui de cadeira de rodas. E eu vi ele tão pequenininho. E nesse dia que eu entrei lá na UTI, gente, ele tava respirando sozinho, sem ajuda de material nenhum, sem CPAP. Ele não chegou a ser entubado. O Ryan não foi entubado, mesmo nascendo tão prematuro. Mas nesse dia ele tava respirando sozinho, sem aparelho nenhum. E eu orei a Deus. E eu pedi a Deus que tomasse conta de mim, mas que se eu não sobrevivesse, tomasse conta dele. Eu pedi muito a Deus, para eu conseguir ver meu filho de novo. Saí de lá e fui pro centro cirúrgico. Na terceira cirurgia, me deram uma anestesia geral, porque eu não poderia tomar a ráquia novamente, né? Eu já havia tomado 2 ráquias num período curto de tempo, e aí tiveram que me dar anestesia geral. E durante a anestesia geral, gente, durante a cirurgia, lá no momento que os médicos estavam fazendo novamente a limpeza da cavidade abdominal, tentando conter a infecção que estava muito forte, durante essa anestesia, eu tive um encontro com Deus. Deus me chamou. Foi assim, vou contar pra vocês. É o meu testemunho. Eu tava caindo de vários blocos. A sensação de que eu tinha que eram blocos realmente, sabe? Eu caía de um para outro, desse para esse. E eu caía de várias maneiras. Eu caía de cabeça, eu caía de costas. Eu estava me machucando muito nessas quedas. Eu estava muito machucada. Durante as quedas, uma música não parava de tocar. Não parava. Eu escutava essa música muito bem nos meus ouvidos. E a música fazia com que as dores se tornassem menos fortes. Eu não sei cantar, mas a música era essa. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. É um hino lindo, que eu escutava muito na gravidez do Ryan. Escutei muito quando eu estava internada, eu escuto até hoje quando eu coloco ele para dormir. É um hino lindo. E não parava de tocar esse hino, e eu escutava e eu caía até o momento que eu caí num campo muito verde, muito verde, muito verde. Lá no fundo do campo, lá no horizonte assim, vinha uma luz lá do céu, gente. Essa luz descia. Ela era uma luz dourada muito forte. E eu tava muito machucada. Eu tava muito machucada, mas essa luz me chamava, sabe? E eu fui com muita dificuldade caminhando até aquela luz. E foi quando Deus falou comigo. Deus falou pra mim. Deus falou: filha, você vai voltar. Você não vai morrer, filha. Você vai voltar. E Deus falou, gente. E eu senti tanto a presença de Deus comigo ali naquele momento. E quando ele terminou de falar, no exato momento que ele terminou de falar, o médico puxou aquele tubo que fica na nossa garganta quando a gente toma uma anestesia geral, né? Ele puxou o tubo, eu acordei. Eu acordei e eu vi que Deus me permitiu ficar. Que Deus me permitiu ver o meu filho crescer, o meu filho mais velho se formar. E no mesmo dia da cirurgia, eu fui lá ver o Ryan. Eu vi o Ryan. E ele que me deu toda essa força
Foi o meu bebê que me deu essa força e foi Deus que não largou as minhas mãos, porque Deus nunca larga as nossas mãos. Se você não largar as suas mãos das mãos de Deus, eu te garanto que você consegue atravessar. Eu não amamentei, eu não tive essa oportunidade de amamentar quando ele nasceu. As coisas aconteceram comigo muito diferente dos partos lindos que a gente vê aqui no Instagram. Mas eu tenho certeza que tem muita mamãe aí desse outro lado me vendo, que também passou por muitas dificuldades. E eu só queria dizer para vocês se sentirem acalentadas, abraçadas. Deus está com a gente, porque Deus nunca larga as nossas mãos. Depois de 41 dias de internação, eu consegui levar meu Ryan para casa. E graças a Deus, ele é um menino forte, saudável e que completa 1 aninho hoje.